Bom dia. Hoje a gente vai ler o livro de Abacuque e depois Isaías 45. E tô lendo na nova versão internacional, né, em NVI. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem entre as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. A sua cavalaria vem de longe, os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para devorar. Todos eles prontos para a violência. Os seus bandos avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas da terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa que têm por Deus a sua própria força. Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar maldade. Então, por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como os animais marinhos, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os à sua rede e nela os arrasta. Então, alegre-se e exulta. Por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Pois, graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Continuará ele esvaziando sua rede e destruindo sem misericórdia as nações? Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore e espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. De fato, o vinho é traiçoeiro e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Acaso não zombarão todos esses povos dele com chacota e palavras de escárnio? Dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e todos os seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa,
para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois a pedra clamará da parede, e a viga responderá do madeiro contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com injustiça. Acaso não determinou o Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja somente para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para contemplar a sua nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Desgraça cobrirá sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que fez de animais, pois você derramou muito sangue humano e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e os seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra, silente, acorde, ou à pedra silente, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não há fôlego dentro dele. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Fique em silêncio diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque, de acordo com Sigionote. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos desmoronaram. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estava irado. Era contra os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros de guerra vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam nas suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder do povo ímpio, desnudando-o da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas, atravessaste a cabeça dele, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado no seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram, as minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcionem e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelha nos currais,
nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos e faz-me andar nos meus lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Agora o livro de Isaías, capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes. Eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me conheça, de forma que desde o nascente até o poente saibam todos que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem as nuvens, que a terra se abra e faça brotar salvação, que com ela cresça a retidão. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com quem o formou, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: o oleiro não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Vindoura, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, a respeito das coisas vindouras. Você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. As minhas mãos estenderam os céus, e eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei Ciro na minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, sem exigir pagamento nem recompensa alguma, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias de Cuxi e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você. Eles a seguirão e acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro Deus. Verdadeiramente tu és Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus que formou a terra e fez ela e, e fez ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Não falei secretamente de algum lugar em uma terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me em vão. Eu, o Senhor, proclamo a justiça e anuncio que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagem de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser. Apresentem provas, que eles se aconselhem mutuamente. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante?
Não fui eu, o Senhor. Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo eu jurei, e a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda a língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados, mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Amém. Obrigada, querida pastora Rúbia. Que forte esse texto, né? De Isaías, tanto Isaías quanto Abacuque, mas esse Isaías 45, gente, que tremendo esse texto. Vamos analisar aqui rapidamente o texto de Abacuque e fazer uma conexão com Isaías 45. Primeiramente, esse versículo 9 do capítulo 45 de Isaías é muito forte. Ele fala assim: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Uau! Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou, ou à sua mãe, o que você deu à luz. É tremendo, né? Fortíssimo esse trecho aqui, que nos faz aqui uma reflexão. O Senhor nos traz isso também aqui no livro de Abacuque, mas numa perspectiva muito interessante, queridos. Olha só, aqui no livro de Abacuque, a gente está num diálogo em que o profeta, ele está aqui num diálogo íntimo com o Senhor, tá? A gente está aqui aproximadamente na história, para você se contextualizar, a gente está num período de 609 a 605 antes da vinda de Yeshua, né? Que é o período do reinado do rei Jeoaquim. E o profeta aqui, ele está fazendo um questionamento com o Senhor. Interessante, né? A gente lê aqui em Isaías, o Senhor está falando, ai daquele que contende com o seu Criador. E Abacuque, ele está questionando o Senhor, mas aqui tem uma diferença extraordinária entre o livro de Isaías, nesse contexto que Deus está falando, e o que está acontecendo no livro de Abacuque, tá? Por quê? Abacuque aqui, ele está questionando o Senhor, ele está perplexo, né, diante das injustiças que estão acontecendo em Judá, né? O povo de Judá ali estava totalmente corrupto, totalmente idólatra, todas as questões ali que estavam acontecendo, e ele estava perplexo diante daquilo, e ele perguntava para o Senhor, até quando isso vai estar acontecendo, né? Então, aqui é diferente esse tipo de questionamento, né, do que Deus está falando aqui no livro de Isaías, no capítulo 45. Porque aqui no capítulo 45, o Senhor está falando, ai daquele que contende com o seu Criador, né? E não o fato de você não poder fazer perguntas ao Senhor com questões legítimas, que é o caso de Abacuque, né? Aquilo que Abacuque estava questionando e perguntando ao Senhor era uma fome, uma sede de uma justiça, e era algo que era legítimo. É diferente de você contender com Deus, de você culpar a Deus, né? Que nem eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, porque eu fiquei bravo com Deus, porque eu tenho, né, história com Deus e eu posso ficar bravo com Deus. Então, eu falei assim, gente, quando eu ouço isso, eu chego a me arrepiar, né? Então, a questão, o ponto que a gente vê aqui
é a legitimidade desse diálogo sincero e legítimo, né, que Abacuque está tendo com o Senhor nesse capítulo 1. Depois do capítulo 2, a gente vai ver a resposta de Deus. Deus acolhe esse questionamento legítimo de Abacuque, certo? E ele vai revelar o plano dele para Abacuque. Então, olha que interessante. Não é o fato de você não poder levantar questões ao Senhor, né? O Senhor não é um Deus arbitrário em que você não pode questionar ou falar nada de forma alguma. A gente vê isso claramente aqui no livro de Abacuque. Abacuque, ele pergunta ao Senhor, ele questiona diante de toda aquela situação, e isso que a gente vai ver que é uma linha de maturidade, tá? Quando ele está fazendo esse questionamento, ele tem um nível de maturidade. No final do livro, Abacuque alcança outro patamar de maturidade, entendeu? Mas o Senhor, ele é um Deus que ele conhece os seus filhos, ele conhece o que está no coração dos seus filhos. Por isso é muito importante a gente entender essa diferença aqui e aquilo que Isaías está trazendo aqui para nós. Entende? Abacuque era legítimo naquilo que ele estava ali questionando, perguntando ao Senhor, perplexo diante da injustiça que estava acontecendo. Agora, o que Isaías está falando é aquele que contende. Então, a contenda é algo que está dentro do coração, aquela pessoa que tem ali, muitas vezes, né, culpa a Deus pelas coisas que estão acontecendo, né? Muitas vezes teve uma vida de várias escolhas erradas, está sofrendo as consequências, culpa a Deus, rejeita a Deus. Então, é diferente, certo? Então, aqui, no capítulo 2, a gente vê que o Senhor acolhe os questionamentos de Abacuque e responde a ele e revela a ele que ele tem um plano de usar os caldeus, os babilônicos, como instrumento de juízo. Entendeu? Ele está falando para ele, olha, eu vou usar os caldeus babilônicos como instrumento de juízo diante de toda essa injustiça que você está vendo em Judá. Mas também ele profetiza a queda desses mesmos opressores. Então, eles seriam usados como instrumentos de justiça, certo? Para estabelecer justiça diante de tudo aquilo que estava acontecendo, mas esses opressores, eles também iriam, né, cair, entendeu? Então, é muito tremendo. E no capítulo 3, a gente já vê algo diferente acontecendo. A gente vê a adoração de Abacuque, né? Ele tem uma oração que é meio um cântico ali, no final ele está falando que está escrevendo aos músicos, né? E nós vemos que esse trecho da Bíblia, muitos já fizeram louvores com ele. Então, ele demonstra, queridos, aqui, uma transformação do coração dele, né? O coração desse profeta, ele passa da perplexidade, que ele está perplexo diante daquela injustiça, ele passa dessa perplexidade a uma adoração confiante no Senhor, né? Entendeu? Então, aqui tem alguns aspectos no livro de Abacuque que eu queria abordar, bem breve. No capítulo 2, versículo 4, vai dizer: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E aqui tem um ponto muito forte no livro de Abacuque, e que revela a chave dessa maturidade que ele percorre e que ele alcança. Onde a gente viu um profeta perplexo diante da injustiça, para depois um profeta que passa ali para uma adoração confiante, extremamente confiante no Senhor, que declara: ainda que a figueira, ainda que a oliveira, ainda eu adorarei, eu confiarei. Entendeu? Ele estava vendo o caos, mas ele chega nesse ponto de uma adoração extremamente confiante no Senhor. E esse versículo aqui, de Abacuque 2:4, revela essa chave, essa essência para nós. Ele fala assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele.
Tá? Então, aqui, no livro de Isaías 45, ai daquele que contende com o seu Criador. Aqui está o soberbo. Entende a diferença? Aqui está o soberbo. E o soberbo, quem é o soberbo? A sua alma não é reta nele. A sua alma não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, essa palavra fé no hebraico, a gente já falou isso algumas vezes, tá? E estudar a Bíblia, imergir, mergulhar, meditar nas escrituras, buscando o original é diferente, queridos. É diferente, é especial demais. É profundidade na certa. O que é essa palavra fé no hebraico? A palavra fé é a palavra emuná. Emuná. E emuná, né, é um pouco mais profundo do que quando a gente fala fé. A palavra fé parece algo assim muito de crer, né, de acreditar, é aquela coisa meio, ok, meio abstrata, ok, de acreditar, fé, mas no hebraico emuná significa fidelidade. Emuná no hebraico significa, sabe o quê? Firmeza, confiança. E isso muda tudo. Não é sobre você apenas acreditar. Você, não, né, aquela, é uma palavra boa, eu creio, sabe aquela coisa? Não, eu creio que em fé tudo vai dar certo, não, vai dar tudo certo, aquele crer. Não, querido, não, emuná é mais profundo. Emuná fala de fidelidade. Fidelidade, fala de firmeza, fala de confiança, entende? Isso aqui estabelece o princípio da vida espiritual, genuína, verdadeira, entendeu? Isso é a base de uma vida espiritual genuína na presença do Senhor. Entende? Então, nós vemos em Hebreus os heróis da fé, né? Quem foram os heróis da fé? Você vai ver ali citado, né, vários heróis da fé, e eles experimentaram isso, fidelidade, firmeza, uma confiança inabalável, certo? Então, olha que interessante. No primeiro capítulo de Abacuque, a gente vê que ele não esconde as suas dúvidas, mas ele tem uma honestidade franca, espiritual diante do Senhor, né? Ainda ele está ali mostrando que a fé dele ali estava firme, confiante no Senhor. E ele, embora ele tinha algumas dúvidas, ele vai e fala com o pai, ele abre o seu coração com o pai. É como um filho, uma criança pequena que algumas coisas não entende e pergunta ao seu pai. Entende? Ele tá ali fazendo questionamentos honestos, está perguntando, mas ele confia no seu pai. É aquela criança que vai perguntar e vai ouvir atentamente o som da voz do seu pai e confiar naquilo que o seu pai está falando. Certo? Então, a gente vê algo muito extraordinário aqui, porque nesse processo, e o processo está sempre presente, é por isso que eu já falei, ame o processo, tá? Porque às vezes quando a gente fala em processo, a gente se arrepia, parece que o processo não vai passar nunca. Ame, passa mal o processo, porque às vezes a gente vai levar uma vida, né? Uma vida de processo a processo, cada um no seu nível. Tem processos que às vezes vai estar mais difícil, depois você vai, né, ser aprovado, e aí quando você é aprovado, você entra em outro nível de processo. Talvez um processo um pouco mais leve, mas é um processo. Né? Então, aprenda a amar o seu processo. Aprenda porque é nele que você é lapidado, transformado, é nele que você se torna uma pessoa melhor. É nele que você vai alcançar coisas que antes você jamais alcançaria. Então, aprenda. E a gente vê aqui Abacuque num processo onde ele aprende a esperar o tempo de Deus.
certo? Porque ele faz os seus questionamentos ao Senhor, o Senhor responde e ele aprende a esperar o tempo de Deus. Ele confia na soberania de Deus, mesmo quando ele não compreende os métodos que Deus vai usar. E no final ele adora o Senhor, mostrando que ele alcança essa maturidade. Entendeu? Então, olha só, a fé, né, uma vida de fé aqui, a gente vê que às vezes não isenta de questionamentos. Você pode ter dúvidas, você pode sim perguntar ao Senhor, mas com o seu coração realmente genuíno, honesto, entende? E isso aqui, queridos, é uma linha de maturidade. É uma linha de maturidade. Hoje, talvez, você vá perguntar coisas ao Senhor num nível de maturidade. Daqui a um tempo, essas coisas que hoje você pergunta ao Senhor, naturalmente você já vai entender. Porque o seu nível de maturidade já alcançou outro patamar. Entende? Mas tenha diálogos honestos com o Senhor. Sobretudo com confiança na fidelidade dele. Porque ele é fiel, não há outro como ele. Então a gente pode encontrar paz no Senhor. A gente encontra nele propósito mesmo em meio às tempestades da vida. Entende? Então, olha só. A gente leu que esse texto, né, onde fala do soberbo, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, tá? Quem é o soberbo, gente? Quem é o soberbo? O soberbo, ele confia nas suas próprias forças, tá? A sua alma está inchada, no hebraico aqui, ó, fala que a alma está inchada de orgulho, certo? Não tem retidão. O que é uma pessoa que não é reta? É uma pessoa que está sempre desviando moralmente e espiritualmente. Sabe aquela pessoa que tá sempre ó, dando uma fugidinha, uma saidinha, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora a palavra é uma, outra hora a palavra é outra, é uma palavra que desvia moralmente, não é uma palavra, uma pessoa de caráter, certo? Esse é o soberbo, entendeu? Esse é o soberbo. Agora ele fala, o justo viverá pela fé. O justo é aquele que respira emuná, firmeza, confiança, fidelidade. Esse encontra a verdadeira confiança em Deus. A sua retidão vem do quê? Do relacionamento com Deus. Entende? Então, Abacuque aqui, ele passa por essa transformação, né, essa maturidade que a gente vê. O que ele descobriu? Ele descobriu que a fé não é apenas você crer em proposições, você crer em palavras, você crer em até numa profecia. A fé não é isso, gente. Mas a fé é viver numa fidelidade constante que te sustenta a sua vida mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio às tribulações. É você se manter fiel independente do que aconteça. Independente do que aconteça, a tua fidelidade com Deus, a tua confiança em Deus ser inabalável, certo? E aí depois, Abacuque, ele aprendeu que nem sempre a gente vai compreender os métodos que Deus vai usar, mas a gente pode confiar no caráter dele, na fidelidade dele. E aí, qual é o clímax da maturidade espiritual de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e fará me andar em lugares altos.
Tá entendendo o nível de maturidade que ele chegou, gente? Tá entendendo o nível de fé, de confiança? Gente, tá rolando um videozinho no Instagram tão legal sobre as corças correndo no campo. Gente, é tremendo. Eu até vou ver se eu acho para repostar. Porque tem aqueles montes, aqueles picos, né? E elas correm, elas saltam assim, né? Aquele negócio íngreme, tão íngreme, e elas correm assim, brincando. É disso aqui que o texto fala, né? Ele fará os meus pés como os da corça. A corça anda em lugares altos, né? É tremendo de ver. Então, é isso aqui, que essa maturidade que ele chega. E quando ele cita aqui, ó, ainda que a figueira, ainda que a vide, ele está citando 6 situações de total escassez. Primeiro ele fala da figueira sem flor, né? Que é um símbolo de esperança frustrada. Depois ele vai falar da vide sem fruto, é a alegria ausente. Depois ele vai falar da oliveira decepcionante, é a provisão falhando. Depois ele vai falar sobre o campo improdutivo, é o sustento negado. Depois ele vai falar sobre o rebanho, os rebanhos arrebatados. Glória, vai dando glória aí. Deixa eu pegar aqui. Os rebanhos arrebatados é a segurança, fala da segurança perdida. E depois o sexto, os currais vazios, a riqueza eliminada. Tá entendendo? Ele tá aqui citando 6 situações de total escassez, certo? E ele fala, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei em ti. E aí ele começa a falar, o que é eu me alegrarei? No hebraico, essa palavra aqui que ele usa é uma alegria exuberante, é uma alegria extravagante. Ele vai falar, eu me exultarei, é um júbilo que transborda no Deus da minha salvação, certo? Ele passa aqui a dizer, ó, que a minha força, né, ou seja, aqui, ó, o poder interior, a minha força, né, está em ti, está no Senhor. Ele vai falar, e o Senhor me fará como a corça, me dará agilidade, graciosidade, e me colocará nos lugares altos, em posições de vitória. Entende? Que independe de circunstâncias. Então, isso aqui é tremendo, é extraordinário. Extraordinário é esse capítulo aqui de Abacuque que nos mostra essa evolução, né, da fidelidade que foi testada e aprovada. Sabe por quê, queridos? A fé, ela não é teórica, tá? Entenda isso. A fé, ela é prática e ela vai ser colocada à prova. Todos. Isso é para todos. A nossa fé, ela é colocada em prova. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos. Tá? A fidelidade, ela é provada, ela é testada. Então, o profeta, ele demonstra o quê? Que a fé madura sobrevive às crises. Entendeu? Você viu 6 situações de extrema escassez. Ele está mostrando aqui que a fé madura sobrevive às crises. Sabe por quê? Porque tempo de escassez, ele é um tempo. Ele muitas vezes é algo que faz parte do processo, ele não é definitivo, porque Deus, ele muda, ele estabelece os tempos, ele remove, ele coloca, ele tira do monturo e coloca entre os príncipes. Deus transforma todas as coisas na medida em que ele vai lapidando e trabalhando, porque ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Ele sabe como trabalhar. Então, a nossa fé, ela tem que estar baseada não nas circunstâncias que são momentâneas, que são passageiras. Como que você vai se basear e colocar a sua fé em algo momentâneo, passageiro?
e não colocar a sua fé no Deus inabalável, no Criador, naquele que te conhece, naquele que tem o domínio, naquele que tem o amor maior pela tua vida. Entende como é claro de ver? Onde você está depositando a sua fé? Nas circunstâncias momentâneas? Ou você está colocando a sua fé no Deus Criador de todas as coisas? Naquele que muda as circunstâncias com um piscar de olhos. Então, a fé madura sobrevive às crises. Ela não é abalada pelas circunstâncias. A confiança, ela cresce, queridos, através das provações. Porque cada teste vai fortalecer a sua emuná, a sua fé. O relacionamento com Deus, ele vai se aprofundar nas adversidades. É quando a sua intimidade com Deus vai aumentar, sabe por quê? Porque aí você vai tirar o bumbum da cadeira e vai dobrar o joelho e vai orar. Porque se às vezes não tem uma adversidadezinha, você não ora, você relaxa, você esquece, você deixa para lá. Mas quando aperta, aí você sabe para quem você tem que correr. Aí você vai, dobra o seu joelho e aí a sua intimidade com Deus começa a fluir. Aí você começa a receber o fluxo da vida, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. Ele não despreza. Ele não despreza um coração quebrantado clamando por ele. Ele é Pai. Ele é Pai, ele age de misericórdia. Misericórdia é um amor que ele está relacionado ao ventre intrauterino. É aquele amor que a mãe tem pelo filho, que nutre, que o corpo da mãe nutre o seu filho naturalmente. Entende? Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, quando você está quebrantado, clamando por ele, ele vai fluir sobre a sua vida e a sua intimidade com ele aumenta. Entende? Então, o relacionamento maduro depende, né, unicamente de uma confiança no Senhor. Não depende de bênçãos para confiar. Porque tem gente que só confia se recebe a bênção, né? Recebi a bênção, opa, agora eu confio. Não. Isso é relacionamento imaturo. O relacionamento imaturo depende de bênção para confiar. O relacionamento imaturo questiona quando não compreende, né? Busca respostas imediatas, tá? Quer resposta para ontem, para logo, entendeu? Agora, o relacionamento maduro confia independentemente das bênçãos. É isso aí. Aceita o mistério divino. Nem sempre você vai entender como Deus vai trabalhar, mas você precisa aceitar, confiar, porque ele tem o melhor. Os caminhos dele são mais altos, são melhores do que os nossos. Encontra paz na presença. Então, mesmo quando você não tem a resposta, o seu coração tem paz na presença. Você tem paz na presença, a presença dele te satisfaz. A presença dele supre todas as coisas. Supre todas as coisas. Amém? Então, fruto da maturidade. Abacuque nos mostra aqui. Muitas vezes, certo? Quando você tiver dúvida, vá aos pés do Senhor, né? Aqui, a maturidade não quer dizer ausência de dúvidas, mas é honestidade nas dúvidas. É o seu coração, como você apresenta suas dúvidas diante do Senhor, certo? É você ter compreensão total, né? Muitas vezes você vai ter ali as suas dúvidas, mas você ter a compreensão de que Deus, ele sempre tem o melhor de todas as coisas. Às vezes você não vai compreender a situação de forma total, às vezes seus olhos não vão conseguir alcançar, enxergar, você está vendo só as circunstâncias, mas a confiança tem que estar na sabedoria de Deus, porque ele é sábio para tratar e resolver a circunstância que aos seus olhos você não está entendendo. Mas ele tem a sabedoria divina. Certo? Uma vida, uma maturidade espiritual não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que tem alegria, que transcende os problemas. Transcende os problemas. Amém, queridos? Então, para a gente finalizar aqui
esse período de meditação na palavra. Oh, glória, que texto maravilhoso, gente. Como abre os nossos olhos, né? É poderoso demais a palavra de Deus, gente. Abacuque, ele está nos ensinando nessa manhã uma lição, né, sobre a fé madura. Ele começou assim a jornada dele. Até quando, Senhor? Não é isso que a gente leu no primeiro capítulo do livro? Até quando, Senhor? Quem é que está assim aí, gente? Quem é que está assim hoje? Quem é que está aí? Até quando, Senhor? Até quando? Ele passa do até quando para todavia eu me alegro no Senhor. Pegou? O nível que ele alcança, a liberdade que ele alcança. Gente, isso aqui estremece o inferno. Quando o inferno olha para você e vê que nada mais pode roubar a sua paz. Isso aqui é uma liberdade extraordinária. Isso aqui, queridos, é um empoderamento no Senhor. Entende? Quando você alcança esse nível, todavia eu me alegro no Senhor. Essa é a emuná autêntica, essa é a fé autêntica. Não é uma fé que depende da figueira florescendo, da videira, das ovelhas, não depende disso. Mas é uma fé que ela é fidelidade, firmeza, confiança inabalável, que encontra alegria no próprio Deus. Entende? A alegria verdadeira está nele, na presença. Ele nos supre. Ele nos supre. A palavra fala tão claro, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo está nele. A nossa alegria, a nossa fonte é ele. Isaías 45, que nós lemos no versículo 15, diz assim: verdadeiramente tu és Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Então Deus, ele opera através de métodos que muitas vezes a gente não compreende, né? A gente vê aqui que ele usou os caldeus, os babilônios, para um propósito eterno, para trazer justiça ali no povo de Judá, certo? E o profeta aqui, Abacuque, ele descobre que o justo não vive pelas circunstâncias favoráveis, mas o justo vive pela sua confiança radical. É uma confiança radical no Senhor. É uma confiança total, uma confiança plena no Deus que forma a luz e cria as trevas. O que Isaías 45, 7 diz para nós? Tu és o Deus que cria a luz e forma as trevas. Tu és o Deus que faz a paz e transforma também e cria também a adversidade. Você está entendendo? Então, quando a nossa adoração ela se torna independente das nossas bênçãos, quando a gente encontra a nossa identidade não no que recebemos, mas no Deus que se revela tanto na luz quanto nas trevas, queridos. Entende o que Isaías está dizendo aqui? Aí sim a gente experimenta essa verdadeira liberdade espiritual. E aí sim, pega isso. Os seus pés vão ser como os da corça, que dançam nos montes, que dançam nos lugares altos. Você já não está mais no nível aqui, ó, de baixo, de vale, da terra. Você já está aqui, ó, como as corças, dançando. Pega, gente, eu tenho que tentar achar esse vídeo para vocês verem como elas correm, como elas dançam graciosamente sobre os montes. Entende? Essa liberdade espiritual que o Senhor quer que você alcance, que você chegue nesse nível de maturidade, que os seus pés venham dançar como as corças em lugares altos, adorando o Deus
o Deus glorioso, o Deus dos mistérios, o nosso Deus poderoso, maravilhoso, em que sempre, sempre, sempre permanece fiel. Amém? Ele sempre permanece fiel. Então, palavra para o seu coração hoje: o justo viverá pela fé, confiando no Deus que se esconde para melhor se revelar. Amém? Ele é Deus, Deus poderoso, Deus glorioso. Ele é tremendo, maravilhoso. Que Deus te abençoe e estaremos aí firmes e fortes juntos no propósito para a glória do Eterno. Shalom, shalom, excelente dia.